Provérbios 4 e o versículo 23. Sobre tudo que se deva guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmãos, a Bíblia fala muito sobre a desrespeito do coração, porque o coração ele é o intelecto, né? As pessoas sabem as coisas pelo coração. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8 e o versículo 5, sabe, pois, no teu coração, que assim como o homem castiga o seu filho, assim castigará o Senhor. A Bíblia fala que também nós oramos pelo coração. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que Ana, ela no seu coração falava e os seus lábios se moviam. Então, a Bíblia também diz que do coração se medita. O salmista fala lá no Salmos 19 e o verso 14: sejam agradável as tuas palavras no teu coração, perante a tua face, ó Senhor, Redentor meu. Então veja que nós pensamos no coração, duvidamos no coração, nós cantamos no coração, todas as ações do coração são primordialmente fatos envolvidos na mente. Quando a Bíblia fala a desrespeito do coração, irmãos, a Bíblia está falando da nossa mente, porque todas essas coisas saem da nossa mente, nós pensamos e aí então o nosso corpo reage. A Bíblia também fala, né, que Jeremias, ele falou sobre o coração. Ele disse assim, lá em Jeremias, no capítulo 17, e o versículo, a partir do verso 9, ele diz assim, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ou seja, ele disse que o que contamina uma pessoa diante de Deus não é o desnubramento o descumprimento, na verdade, da lei, mas são os maus pensamentos, são os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza que sai do coração, a maldade, o engano, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Jesus falou isso lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21. E Jesus também, ele diz que a gravidade, irmãos, do pecado do homem no coração, é tão interessante isso, que quando eu li, eu fiquei tão assim, pensativa, né? Porque Jesus, ele diz que a gravidade do pecado no coração, ao declarar o pecado, irmãos, olha, perceba isso. O pecado da ira, ele diz que é como, ele compara o pecado da ira como um pecado, é a mesma proporção de um pecado de um assassinato. Quando o coração fica irado, ele está cometendo praticamente o mesmo pecado de um assassinato, perdão, de um assassinato. Jesus também, ele compara o pecado da concupiscência tão grave que é como o próprio pecado do adultério, né? Quando pecamos no nosso coração, então ele compara ao pecado da concupiscência como a mesma proporção, faz o mesmo efeito de um pecado de um adultério. Então, irmãos, veja que o pecado, o coração é dele que sai a saída da vida. É por isso, irmãos, que nós nos deparamos com Davi, né, o salmista lá no 51 e o verso 10. Davi, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, porque ele pôde entender que de tudo que ele deveria guardar, era guardar o seu coração, porque ele entendeu que era desse coração que saía as suas,
prescendia, né, a, as saídas da vida. Então, quando Davi entendeu, ele pediu a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Irmãos, do coração, a Bíblia diz que ele é o centro das nossas emoções. Veja que, além de todas essas coisas que eu acabei de falar, o coração também, ele sai as nossas emoções. Do coração a gente se alegra, do coração há um coração amoroso, há um coração medroso, há um coração corajoso. A Bíblia também fala do coração arrependido, do coração ocioso, do coração irado, como eu já disse, do coração pesaroso, do coração angustiado, do coração gozoso, irmãos, do coração humilde e etc. Por aí vai. Então, todas as emoções saem também do nosso coração. Além de sair é, tudo que eu já falei, ainda sai as emoções. É por isso que a Bíblia fala muito a desrespeito do coração é, do homem, porque é do coração, irmãos. Quando Ezequias, ele fala que, lá ele fala, Ezequias fala, ele disse assim, Deus falou assim para Ezequias: e lhe darei um coração, e lhe darei um mesmo coração, um espírito novo, né, um espírito leve, e porei dentro dele e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Então perceba que Deus ele regenera o coração de um homem, o coração de uma mulher. Por quê, irmãos? Porque do nosso coração sai muitas coisas. Perceba-se que ao mesmo tempo que nós queremos algo e pedimos para Deus, ao mesmo tempo nós, quando adquire esse algo e que nós temos aquilo que nós tanto desejou em nosso coração, ao mesmo tempo nós não queremos mais. Às vezes nós duvidamos, será isso mesmo que é isso que eu quero? Eu pedi tanto para Deus, mas aí agora, entende? Então, nosso coração é muito enganoso. Uma certa feita, irmãos, eu pedi a Deus em meu coração, eu desejei muito, eu ansiei muito algo e eu precisaria muito de uma resposta do Senhor. E ao chegar em um determinado ponto, eu cogitei ao Senhor, eu falei assim: Senhor, mas será que é isso mesmo que eu quero? Sendo que eu estava ardentemente querendo. Então perceba que ao mesmo tempo que nós queremos algo e aí depois nós não quer mais. Então o coração é muito enganoso. E o que eu quero trazer para você neste dia é que cuidado com o teu coração. Talvez esteja ansiosa pedindo algo para Deus, mas lá no fundo está duvidoso. Ou talvez você precisa tomar uma decisão hoje e que não sabe se isso é o certo para você. Eu te aconselho a orar e a esperar, assim como o salmista orou e esperou vigilantemente a resposta do Senhor, para que você não venha tomar uma atitude equivocada, errada, e depois se arrepender, né? Depois reagir a este coração arrependido. Então, para que o teu coração se alegre, ore ao Senhor e espere em Deus sobre aquilo que você precisa, sobre essa decisão que você precisa tomar, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida.